Olá a todos e sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube, Palavra Viva de Esperança. Hoje vamos mergulhar sobre realeza confirmada 1 Samuel 11. Se está é sua primeira vez aqui, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você já é assinante, obrigado pela fidelidade. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto de hoje. Realeza confirmada 1 Samuel 11. Introdução. Nos dias da velhice do profeta Samuel, o povo de Israel pediu um rei. Deus deu ao povo o que eles pediram e designou Saulo para eles. Saul foi ungido por Samuel primeiro. Em particular, ele foi então escolhido pelo Senhor por sorteio diante do povo e foi aclamado com viva o rei. Mas não de todos, porque os canalhas o desprezaram, dizendo: é esse quem vai nos salvar. Isto é, salvará dos nossos inimigos, e eles não lhe deram presentes, para que todo o povo aceitasse Saul. Restava, portanto, fazer a prova para saber se era de fato ele quem traria a salvação a Israel, a libertação de seus inimigos. Deus, portanto, permitiu que um inimigo os ameaçasse. Vamos ler, para começar, 1 Samuel 11.1, 4.1. A ameaça. Vivenda 1.4. A cidade de Jabes era bastante isolada, a leste do rio Jordão, na Transjordânia. Era, portanto, um alvo fácil para os amonitas, cujo território também ficava a leste. Os amonitas eram descendentes de uma das duas filhas de Ló, sobrinho de Abraão. Frutos do incesto, inimigos perpétuos dos israelitas. Naá, rei dos amonitas, acampou diante da cidade com o seu exército. Não era para acampar. Era um cerco e uma declaração de guerra. Movidos pelo medo, os habitantes de Jabes se ofereceram para formar uma aliança e servi-lo. Naar aceitou, mas com a condição de que eles arrancassem o olho direito. Que crueldade! Com esta deficiência, eles nunca ousariam se revoltar, e lutar seria acima de tudo um sinal permanente da sua vergonha e humilhação. A honra de todo Israel foi alvo. Eles então obtiveram uma trégua de 7 dias para pedir ajuda no território de Israel. Se ninguém pudesse ajudá-los, eles se renderiam e aceitariam esse terrível destino sem dúvida. Naar, em seu orgulho, viu uma oportunidade de fazer as pessoas falarem sobre ele em Israel, para espalhar o medo e ampliar sua influência. Vemos o lamentável estado de fé dos habitantes de Iabeque. Eles não se voltam para Deus, não o consultam. Eles não têm esperança de uma possível vitória contra os amonitas. Graças a Deus, sua primeira reação é propor uma aliança com esses povos pagãos, para servi-los. Isso os leva a uma situação muito infeliz. É um bom lembrete de que, para o cristão, fazer um compromisso, uma aliança com o mundo por medo do sofrimento ou da morte só traz infelicidade. Na realidade, quem constantemente ameaça e ataca os cristãos é o diabo, Satanás. Ele só quer humilhar, cegar, paralisar, submeter, prejudicar. Ele não tem piedade. De acordo com Hebreus 2:14-15, Jesus veio esmagar com a sua morte aquele que detinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar todos aqueles que, por medo da morte, foram mantidos em escravidão durante toda a vida. Não devemos absolutamente considerar o regresso à sua escravatura como uma solução. Neste sentido, Naar ilustra bem Satanás, o adversário do povo de Deus. Além disso, seu nome significa cobra. Os mensageiros chegaram então a Gibeá, onde o estado da fé não parecia melhor. Todas as pessoas levantaram suas vozes e choraram. No entanto, Deus acabará de dar a Israel um rei, Saul, que vivia precisamente ali. Mesmo que ainda não estivesse totalmente estabelecido, ninguém teve a ideia de visitá-lo. É Deus, na sua graça, quem deve tomar a iniciativa. Vamos ler 1 Samuel 11 de maio de 11:2. Libertação. V5. 11. No capítulo 10, o Espírito de Deus tomou conta de Saulo para fazê-lo profetizar. Aqui ele o agarra para instá-lo a agir contra o inimigo de Israel. Ele estava cheio de raiva. Raiva justificada. Foi a honra do povo de Deus que foi atacada. Portanto, a honra de Deus. Israel estava ajudando a se desonrar. Ele assumiu a liderança de Israel. O Espírito de Deus opera de diferentes maneiras no coração do homem, mas nunca como os espíritos malignos que se apoderam do corpo e obrigam a pessoa a agir contra a sua vontade. O Espírito Santo misteriosamente faz com que a vontade da pessoa cumpra a vontade de Deus. Saul enviou bois desmanchados por todo Israel, ameaçando punir qualquer um que se recusasse a segui-lo na batalha. O método que se assemelha aos de Don Corleone no filme O Poderoso Chefão, mas querido por Deus, porque recusar participar da luta seria pecado. A ameaça era sem dúvida necessária dado o mau estado da sua fé, uma ameaça semelhante à que Moisés fez em Números 32, 2.20 e fim 23. Há duas tribos que receberam seu território do outro lado do rio com a condição de ajudar as outras tribos a conquistar Canaã. Moisés lhes disse: se vocês cumprirem esta palavra, se vocês se equiparem para lutar diante do
Senhor, se todos vocês que se equiparem passarem o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos de diante dele, e se você retornar somente depois que a terra tiver sido subjugada diante do Senhor, então você será absolvido perante o Senhor e diante de Israel, e esta terra será sua propriedade diante do Senhor. Mas se você não fizer isso, você peça contra o Senhor, saiba que seu pecado vai te encontrar. Tiago 4,17 declara um princípio geral: se alguém sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Deus então encheu os israelitas de medo em toda a terra, o terror do Senhor, não um medo paralisante, mas um medo de Deus que estimula a ação. Todos eles se uniram atrás de Saulo, o ungido do Senhor, o que os amonitas nunca poderiam ter previsto. Como a reação de Israel, os habitantes de Iabeque ficaram felizes ao saber disso. Que alívio! Eles também ficaram cheios de coragem e foram enviados para dizer aos amonitas: amanhã iremos até vocês. Em vez disso, eles planejaram juntar-se ao exército de Saul para atacar, mas não era mentira, pois o que eles disseram literalmente foi: nós iremos até você. O que pode significar retribuir ou marchar para a batalha para liderar o ataque. Saulo agiu com sabedoria, ainda guiado pelo Espírito. Ele dividiu o exército em 3 para lutar simultaneamente em várias frentes. Ele atacou de madrugada. De surpresa, a derrota dos amonitas foi completa. Não restaram 2 juntos. Os crentes são chamados a serem cheios do Espírito Santo e a comportarem-se com sabedoria, de acordo com a vontade de Deus. Efésios 5, 15 e 19. Portanto, observe cuidadosamente a sua conduta, não como tolos, mas como sábios, redimir o tempo, pois os dias são maus. Portanto, não seja tolo, mas entenda qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com vinho, é devassidão. Mas seja cheio do Espírito. Fale em salmos, hinos e cânticos espirituais. Cante e celebre ao Senhor de todo o coração. Se realmente precisamos ser cheios do Espírito, é porque a batalha na qual estamos engajados é primeiramente espiritual. Efésios 6, 10, 13. Além disso, fortaleçam-se no Senhor e na sua força soberana. Vista toda a armadura de Deus para poder permanecer firme contra as maquinações do diabo. Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas aqui embaixo, contra os espíritos do mal nos lugares altos. Portanto, vista toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau e permanecer firme quando tiver vencido tudo. Saulo passou no teste. Ele era de fato o rei que Deus havia dado a Israel, seu libertador. Faltava ser oficialmente confirmado. Vamos ler 1 Samuel 11 de dezembro de 15:3. Confirmação do reinado. V 12:15. O povo chegou à evidência de que Saul era rei e queria matar os canalhas que o desprezavam. Final do capítulo 10. Depois que o povo foi libertado da ameaça externa dos amonitas, uma nova ameaça, muito mais sutil, veio de dentro, há de dividir. Além disso, parece que estes escarnecedores também participaram no combate, pois se pensava que estavam presentes em Iabeque. Saulo sofreu a tentação do orgulho, da vingança, de criar confiança pelas suas próprias forças, de desonrar a Deus por uma ação contra sua vontade, mas ele passou no teste, agiu com sabedoria ao protegê-los. Em vez disso, ele concentrou a atenção em Deus, dando-lhe glória pela vitória. Samuel então os conduziu a Gilgal, no centro do país, para ali confirmarem o reinado de Saul. Eles estabeleceram Saul como rei diante do Senhor. Todos se alegraram, juntos e com Deus, através dos sacrifícios de comunhão. Submeter-se voluntária, consciente e alegremente ao ungido de Deus era submeter-se ao próprio Deus. Conclusão: assim como o estabelecimento de Saul como rei ocorreu em várias etapas, o estabelecimento do rei da terra designado por Deus ocorre em etapas. Jesus foi designado rei desde o nascimento. Ele foi declarado o escolhido de Deus em seu batismo, mas ele teve que provar isso com sua vida na terra. Revestido do Espírito Santo, resistiu a todas as tentações, cumpriu perfeitamente toda a vontade de Deus, seu Pai, até morrer na cruz. Se ele fez isso, foi porque viu a miséria dos homens a quem Satanás manteve em escravidão e vergonha, arrancando-lhes os olhos e paralisando-os de medo. Ele obteve a vitória decisiva sobre Satanás obedecendo a Deus até a morte na cruz, e depois vencendo a morte, voltando à vida 3 dias depois. Esta vitória permanece invisível para a população do mundo. No momento é visível para aqueles que têm fé, que são despertados pelo Espírito de Deus e que temem o seu julgamento. Os verdadeiros cristãos reconhecem Jesus como Rei e o aclamam. Um dia ele retornará, e todos terão que confirmar sua realeza. Filipenses 2, 9, 11. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra,
e para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Entretanto, Satanás continua a atacar em todos os tipos de ocasiões, mesmo no momento da nossa vitória. A luta é feroz e nunca devemos baixar a guarda. Precisamos ocasionalmente recuperar a consciência da realeza de Jesus e reconhecê-lo como Rei sobre nossas vidas. Recusar ou negligenciar a submissão a Jesus, o Cristo de Deus, seu ungido, é recusar-se a submeter-se a Deus, é pecar contra Deus, mas seguir Jesus na batalha é obter a salvação, a libertação eterna. Hoje é um bom dia para declarar que Jesus é Rei. João 18, 36-37. Jesus respondeu: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos teriam pelejado por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora meu reino não está aqui embaixo. Pilatos lhe disse: então você é rei? Jesus respondeu: tu dizes, eu sou rei. Foi para isso que nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade ouve a minha voz. E é isso, por hoje é tudo. Espero que esse vídeo sobre realeza confirmada 1 Samuel 11 você gostou e aprendeu algo novo. Fique à vontade para deixar um comentário abaixo para compartilhar sua opinião e tirar suas dúvidas. Adoro ler seus comentários. Se ainda não fez, lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever para não perder conteúdos futuros. Obrigado por assistir e até breve para um novo vídeo.